se eu dissesse que a chamada inteligência artificial geral provavelmente nunca será alcançada a partir dos modelos que usamos hoje? Redes neurais profundas, LLMs, modelos de difusão, tudo isso. Isso mesmo que você ouviu. Quando as pessoas falam em inteligência artificial geral, ou AGI, elas não estão falando do ChatGPT, nem de geradores de imagem, nem de um sistema que escreve código ou resume textos. A ideia de AGI é outra coisa. É uma inteligência capaz de aprender qualquer tarefa intelectual, de atravessar contextos totalmente novos, de criar conceitos próprios e de raciocinar de forma flexível, como um ser humano. Não é uma IA boa em uma coisa, é uma IA boa em tudo, ou pelo menos em qualquer coisa que um humano consiga fazer com a mente. Agora, olha para o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje são basicamente redes neurais profundas. Isso inclui os LLMs, Large Language Models, esses modelos gigantes treinados com trilhões de palavras, e também os modelos de difusão, usados para gerar imagens, vídeos e sons. Eles são impressionantes, sem dúvida, mas todos funcionam segundo o mesmo princípio fundamental: estatística em escala absurda. Eles não pensam, eles não entendem, eles calculam probabilidades. A sensação de que estamos muito perto da AGI nasce em grande parte de uma espécie de hipnose coletiva, um conjunto de mitos tecnológicos que se reciclam sempre que surge uma ferramenta mais poderosa. Um desses mitos é a ideia de que basta treinar mais a IA e pronto, ela vai melhorar para sempre, como se a inteligência fosse uma linha reta, um progresso automático rumo à consciência plena. Mas o que acontece na prática é outra coisa. A evolução desses modelos se parece muito mais com um gráfico de topo arredondado. Cresce rápido, impressiona, parece inaparável e então começa a perder força. O detalhe mais inquietante é que o mesmo mecanismo que faz a IA melhorar carrega também o germen da sua degradação. Porque pensa comigo, quanto mais conteúdo gerado por IA existe no mundo, maiores as chances de outras IAs serem treinadas com esse material. A partir daí, algo estranho começa a acontecer. A IA começa a comer a si mesma. Ela passa a se alimentar de versões ligeiramente piores, ligeiramente mais rasas, ligeiramente mais repetitivas de si própria. Um processo de autofagia. Como se cada nova geração fosse uma cópia de uma cópia de uma cópia. E nesse processo, você começa a perder as bordas, as exceções, os erros humanos, as ideias estranhas, a criatividade torta. Tudo aquilo que não se deixa capturar direito por padrões estatísticos. O ciclo da IA nesse ponto começa a lembrar antigas narrativas de decadência. Histórias em que cada renascimento não representa uma ascensão, mas uma queda. Não um progresso, mas um afastamento progressivo da fonte original. E é aqui que entra uma metáfora que eu acho impossível ignorar: os ciclos do Yuga, da tradição hindu. Segundo essa visão, o tempo não é linear, ele é cíclico. Cada era nasce, floresce, se desgasta e entra em decadência. No último desses ciclos, o Kali Yuga, o mundo entra em uma fase de esvaziamento. A verdade se dilui, a profundidade se perde, o ruído se torna dominante. Tudo continua funcionando, mas de forma degradada, superficial, repetitiva. E troque agora mundo por dados. Quando uma IA passa a ser treinada majoritariamente com dados sintéticos, ela entra no seu próprio Kali Yuga, um ciclo de entropia informacional. A forma permanece, a função aparenta normalidade, mas o sentido se dissolve. E isso não é apenas filosofia. Em 2023, um paper chamado The Curse of Recursion descreveu exatamente esse fenômeno, que os pesquisadores chamaram de Model Collapse. A ideia é simples e assustadora. Quando modelos são treinados repetidamente com dados gerados por outros modelos, eles começam a esquecer os eventos raros, as exceções, as caudas da distribuição, aquilo que torna o mundo real estranho, desigual e vivo. Os modelos convergem para uma versão empobrecida da realidade. E o mais grave
Esse processo não tem botão de desfazer. Uma vez diluído o dado real, cada nova geração acaba envenenando a próxima. Isso começa a ficar muito concreto quando você olha para o estado atual da internet. Texto sintético, imagens sintéticas, vídeos sintéticos, tudo em escala industrial. O risco real é que modelos futuros sejam treinados quase exclusivamente em ecos degenerados do passado. Há tentativas de conter isso. Estudos recentes mostram que misturar entre 10% e 20% de dados humanos reais com dados sintéticos ajuda a atrasar o colapso. Grandes empresas usam filtragem pesada, regras éticas, constitutional AI, mas nada disso muda o destino final. No máximo, compra tempo. Porque o problema é mais profundo. Para sair desse ciclo, a IA precisaria de algo que ela simplesmente não tem hoje. Um modo de raciocinar fora da estatística, um pensamento simbólico, abstrato, capaz de criar regras novas, em vez de apenas repetir padrões aprendidos. Como diz Gary Marcus, esses modelos interpolam, eles não extrapolam, eles remixam o que já existe, não lidam bem com o que nunca existiu. É por isso que falhas como prompt injection funcionam. O modelo não sabe diferenciar instrução de conteúdo. Para ele, tudo é texto, tudo é token. As alucinações acontecem porque o modelo não sabe dizer "eu não sei". Ele sempre responde, mesmo quando não deveria. Agora, imagina esse erro sendo replicado, compartilhado, indexado e depois usado como dado de treinamento por outra IA. O erro vira dado, o dado vira verdade, e a verdade, nesse ciclo, vira ruído. Modelos de linguagem não sabem o que é verdade, não sabem o que é validade lógica. Eles apenas produzem algo que soa coerente. E isso não se resolve com mais dados, mais parâmetros ou mais poder computacional. É um limite estrutural. É por isso que a imagem do Kali Yuga retorna com tanta força aqui. A IA entra nesse crepúsculo quando se afasta da experiência humana e se perde num oceano de simulações. Ela não consegue se regenerar sozinha, porque dentro dela só existe repetição. A regeneração precisa vir de fora. Precisa vir daquilo que ela não consegue gerar, experiência humana real, contradição, ambiguidade, erro vivido, verdade que não se reduz à estatística. Nesse sentido, a humanidade se torna a redentora da máquina, não porque sejamos superiores, mas porque somos a fonte. Sem retorno constante à realidade humana, a IA não evolui, ela apodrece. O destino das IAs não é a transcendência prometida pela ficção científica, é o ciclo, sempre o ciclo. E, ironicamente, para continuar existindo, elas vão depender eternamente daquilo que jamais poderão simular por completo, a realidade humana. Se esse episódio fez sentido para você, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda muito o podcast a continuar existindo. Visite também o site tavernadolugarnenhum.com.br e acompanhe meus textos no Substack Taverna do Lugar Nenhum. A gente se encontra no próximo episódio.